Bom dia, queridos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que sim. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tava lendo na Bíblia, rapaz. Às vezes a gente pergunta, as pessoas falam por que a esquerda na frente do poder tanto tempo assim. A esquerda na frente do poder tanto tempo assim. O que eu vejo é que às vezes a nação ela tem o governante também que ela merece. Que a nação muitas vezes ela tem o governante que ela merece. Porque de ter caráter não tem a ver com pessoas de fora. É claro que muitas vezes as pessoas de fora, a falha das pessoas, e quando fala a falha das pessoas inclui nós também. Porque diz que numa fábrica de diamante, um diamante lapida o outro. Em uma falha de diamante, nenhuma fábrica de diamante, um diamante lapida o outro. E assim também é pessoas. O maior centro de treinamento de Deus são pessoas treinando pessoas. Você vai aí trabalhar, né? Eu mesmo, nos lugares a qual eu tenho trabalhado como pintor, eu tenho treinado muito os meus patrões. Por mais que somos organizados, somos de confiança, né? Somos de confiança, somos organizados, gostamos de trabalhar limpo. Nós mesmos policiamos nosso trabalho. Se a gente tá lá e tá indo embora, já tá com as coisas no carro e a gente vê alguma coisinha que for para trás, a gente tira a escada do carro para reparar aquele pequeno detalhe, né? Mas a gente treina muito eles, porque além disso a gente tem muito defeito. E uma pessoa boazinha, e tudo que você falar ela diz, tá bom, sim, pode deixar. Ela não vai te treinar. A pessoa que vai te treinar é uma pessoa que te confronta, uma pessoa que fala não pra você, uma pessoa que contraria as suas opiniões, uma pessoa que em vez dela expor uma opinião pra você, ela expõe, né? Então, são as pessoas, eu vou treinar a pessoa com as minhas falhas, outras pessoas vão me treinar com as falhas dela. Talvez você vai trabalhar com pessoas que são difíceis, né? E essas pessoas vai nos treinar. E a gente também vai treinar essas pessoas, né? O lado delas é difícil de conviver, vai nos lapidar. E às vezes nós não entendemos isso. Nós vamos ser tentados. Por que vai nos lapidar? Porque nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados a perder a estribeira. Nós vamos ser tentados a perder a razão. E o apóstolo Tiago foi nisso que ele diz. Ele falou para nós se alegrar quando a gente for tentado.
Então, quando a tentação vier, a gente tem que falar assim: vem tentação, vem formar o meu caráter. Porque caráter você não pede, não ora para receber. Caráter, ele é feito através da pressão. Ele é feito através da pressão. Então, às vezes as pessoas falam, mas a esquerda está governando há tanto tempo. A esquerda, ela está no poder, com o tempo que ela está no poder. E por que tudo isso? Porque talvez Deus, ele quer que nós oramos, né? Nós somos líderes. Esse era o conceito de Deus, que todos nós fôssemos líderes aqui nessa terra. Porque a Bíblia fala em Salmo que a terra, os céus são do Senhor. Mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus deu aos filhos dos homens. E aonde nós nunca vamos poder ser rei e no céu. Porque lá no céu já tem um rei. Você vê que se um rei, ele é rei em um país, o filho dele não pode ser rei naquele país. Mas ele pode enviar o filho dele para outra província, onde o filho dele vai ser rei lá naquela província. Mas o filho dele não pode ser rei no reinado ao qual o pai dele é rei, porque o pai dele já é rei. Para ele ser rei, ele precisaria esperar o pai dele morrer. Mas o pai dele pode enviar ele para outra província para que ele possa ser rei. Assim também nós não podemos ser rei no céu. Nós vamos um dia reinar com o rei dos reis. Um dia nós vamos reinar com o rei dos reis, mas só que no céu nós não podemos ser rei. Mas o que ele fez? Ele deu a terra para nós, para que nós possamos ser rei aqui nessa terra. Mas se somos rei, então por que tantas coisas escabrosas acontecem? Porque a gente tem que orar. O que a Bíblia fala em Timóteo? É que Deus quer que a gente ore por todos os homens, para que todos tenham uma vida sossegada. Deus não tem prazer na morte do homem antes que ele se converta do seu mau caminho. Mas o que a gente vê, pelo menos, principalmente cristãos, que são autoridades, né, nessa terra, cristãos que estão em cima dos melhores, dos mais grandes púlpitos pentecostais daqui da terra. A gente vê eles batendo de frente com a esquerda. A gente vê ele falar mal da esquerda. A Bíblia fala o que? Eles sabem, eles são teólogos, eles sabem muito bem que a Bíblia manda vencer o mal fazendo bem. Mas da mesma forma que a esquerda fala mal deles, eles falam mal da esquerda. Eles confrontam a esquerda, sendo que a Bíblia manda nós orar por todos os homens. Não tem mais poder, não tem arma mais poderosa de que a oração. Porque talvez nem todos vão ser salvos, mas talvez alguns líderes da esquerda estão liderando a tal ponto que Deus vê no coração deles, lá no futuro, o arrependimento. Porque Deus, ele conhece o fim dentro do começo. Nós contemplamos apenas o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus, ele conhece o fim dentro do começo. E às vezes Deus está permitindo que a esquerda lidere há tanto tempo, porque ele está vendo o arrependimento.
no coração de alguns líderes da esquerda no futuro. Mas onde que você vê isso na Bíblia? É 2 Crônica 33, se eu não me engano, ou 32. Fala do reinado de Manassés, o filho de Ezequias. É Ezequias. Quando alguém estiver vendo essa live, se não for Ezequias, vocês podem comentar me corrigindo, certo? Eu dou essa autoridade. Manassés, filho de Ezequias. Ele foi um rei que começou a reinar cedo demais, com 12 anos. Mas fez tanta caca, ele não fez conforme fez o pai dele, Ezequias. Que derrubou todos os ídolos do alto. Ele fez pior de que todos os reis de Israel e de Judá. Juntando todos os reis, ele foi o que fez pior. E foi o que mais reinou. Foi o que mais reinou, o que mais passou anos reinando. Porque parece que ele reinou 54 ou 55 anos. Os teólogos também me corrigem. Fosse bom que os teólogos vissem a minha mensagem. Você está entendendo? Ele começou a reinar com 12 anos. Ele fez o que... Rapaz, você sabe que se for falar assim, você pegar um prédio desse, que eu tô parado aqui esperando o Mufato abrir para comprar pão. Detalhe, o Mufato aqui, o pão do Mufato, parece pão feito em casa. Então vem pegar aqui. E fosse a mesma coisa de pegar essa parede desse edifício aqui e sujasse tudo de cocô. Foi o que Manassés fez. Com 12 anos, ele reinou 55 anos. Foi o que mais ficou no poder. Por quê? Já está falando que ele reinou 55 anos. Então Deus, que conhece o futuro, enxergava arrependimento no coração do duro monarca. Deus, apesar do que ele estava fazendo, Deus via arrependimento futuramente no coração dele. Então ele fez tanto mal a ponto de deixar Deus irado. Parece que ele levantou um ídolo e punhou dentro da casa de Deus, que era em forma de um membro humano. Ele mesmo fez. Ele mesmo fez. Agora pensa bem, já pensou nós cristãos? Isso acontece com a gente, querido. Isso está acontecendo aí fora. Isso está acontecendo no meio da igreja. As igrejas brigando. As igrejas brigando. Andou um paralítico ali na Assembleia. Aí vai alguém da Batista. Onde andou um paralítico? Andou na Assembleia ali. Pensei que fosse na nossa igreja. Andou um paralítico na Deus é Amor. Aí alguém da Assembleia. Onde andou os paralíticos? Deus é... pensei que era na nossa igreja. Você entende? Uma briga entre igreja. É que nem política mesmo. Tem um líder que tá na frente do governando o país. Ele tá fazendo coisas essenciais para a família, entre outros, mas as pessoas não querem ele lá, porque as pessoas são da esquerda. Então ela quer um líder que é da esquerda. Ainda que esse líder faça o mal, ela quer um líder da esquerda. Tem um líder lá da esquerda que até então parece que ele está fazendo umas coisas boas. Mas o líder, alguém que é da direita, que é um líder da direita. Você tá entendendo? Não importa que quem tá lá tá fazendo coisa boa, mas você entende? A pessoa que é um líder do seu partido. Assim as igrejas, elas querem que algo extraordinário aconteça, mas não é nas outras denominações.
Nós não somos membro do corpo de Cristo. Pensa bem, se você estiver coçando o olho, você vai usar o minguim para coçar o olho. Se você estiver coçando o braço, você vai usar a outra mão para coçar o braço, mas vai usar o olho para olhar se não tem aonde se tem alguma formiguinha andando. Você sente uma formiguinha andando no teu braço, você vai olhar para ver onde essa formiguinha tem. Então os próprios membros do nosso corpo auxiliam o outro. Se você está coçando um pé, você vai usar o outro pé para coçar ele. Os membros do nosso corpo auxiliam o outro. Assim também, nós somos membros do corpo de Cristo, uma igreja no todo, a qual somos membros do corpo de Cristo. E que os membros, igual os membros, Cristo é a cabeça. E se os nossos membros auxiliam um outro, então que os membros, o membro do corpo de Cristo, que são a igreja num todo, o que elas têm que fazer? Falar mal um do outro? Ficar falando quando o outro caiu? Ou ficar orando para o outro se levantar? Ficar auxiliando, ponhando o pé na frente para o outro membro cair, tropeçar e cair? Ou celebrar quem está se levantando? Mas a gente está vendo ao contrário. Você está entendendo? Pessoas criticando, as pessoas, querida, elas querem fazer, como chama aquilo que era proibido fazer antigamente no corpo do homem? Estudar o corpo do homem, né? Que era proibido naquele tempo. Por isso que a mulher do fluxo de sangue sofreu tanto. Eles querem estudar o corpo de Cristo. Sentar de estuda pra cá e fulano quando falou faltou S, fulano quando falou pegou pérola do outro pastor, pegou pérola do pastor da Assembleia. Querido, João apareceu pregando, é chegado o reino do céu, arrependa, é chegado o reino do céu. Aí veio Jesus, a primeira palavra que Jesus falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ixi, Jesus disse arrependei-vos. Jesus disse arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então quer dizer que Jesus pegou pérola de João. Jesus pegou pérola de João. João veio pregando arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. João era o anjo que estava preparando o caminho. Então veio o caminho. Em vez de pregar algo diferente, em vez de dar uma mensagem diferente. Mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos Jesus, porque a verdade, querido, tem que ser passado pela frente. Ué, o Espírito Santo usou, vamos falar de pregadores famosos, usou o Jonathan Carlos para falar uma verdade. Você ouviu aquilo lá? O próprio Espírito Santo que está em você passa para frente aquela verdade. Paulo dizia assim: eu não vos canso de pregar a mesma coisa. Porque se o pecado das pessoas não muda, você vai mudar a mensagem? Se o pecado das pessoas, se as pessoas não mudam o pecado, tá sempre fazendo a mesma coisa, você tem que pregar a mesma palavra, que é a mesma verdade, porque a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé de abandonar o erro e começar a trilhar na verdade vem de ouvir. Então, hoje em dia tá assim, querido. O irmão Ademir estava pregando e falando algo que ele leu no livro. Querido, se for verdade eu vou passar para frente. Paulo disse para Timóteo: traga o livro. Se for verdade eu vou passar para frente. Se for verdade eu vou passar para frente. Agora, se você falar a verdade, eu vou passar essa verdade para frente.
Agora, se você ficar pregando sobre campanha, se você ficar falando sobre campanha, eu não vou passar para frente, não. Se você está fazendo campanha para alimentando a ambição das pessoas, eu não vou passar isso para frente, não. Então quer dizer que Manassés, ele fez o que muitas vezes estamos fazendo. Manassés era um rei que tinha que dar exemplo para as outras nações. Mas a Bíblia fala que ele fez pior do que as nações pagãs. Ele passou os filhos pelo fogo. Você sabe o que é passar os filhos pelo fogo? É sacrifício humano. Ele passou os filhos pelo fogo. Ele fez deuses com as próprias mãos, a ponto de Deus se irar contra ele. Esse nível de mal, esse nível de pecado, esse nível de obediência, de desobediência, mas só que no fim Deus via no monarca arrependimento, ele se arrependeria de todo o mal que ele fez. É por isso que a mensagem poderosa, ela começou assim: arrependei-vos, porque aqueles que se arrependem alcançam misericórdia. Aqueles que se arrependem, ele alcança misericórdia. Mas eu estou fazendo isso, eu estou pecando com Deus, eu estou preso no vício, eu estou preso nisso, eu estou fazendo isso. Mas você está lutando, você quer se arrepender, você quer abandonar essa direção. Então, querido, continua orando, continua jejuando, que Deus vai te dar força para você abandonar. E quando você abandonar esse pecado, quando você abandonar esse vício, quando você abandonar esse costume que você tem de fofocar da vida de todo mundo, esse costume que você tem de ir na igreja, em vez de você dar lugar para o Espírito Santo, porque se o pregador está pregando a verdade, dá glória a Deus. Se o pregador pega a pérola de outro pregador ou esquece de pôr o S em uma palavra, isso não é o suficiente, isso não é motivo para você ficar que nem uma estátua no púlpito, com a boca de cimento, com os olhos parecendo que tem que pegar no seu pulso para ver que você está vivo. Agora, se a pessoa estiver pregando heresia, tudo bem. É motivo de confrontar. É motivo de ficar atento. É motivo até mesmo de se levantar e ir embora. Porque pensa bem, alguém que fez pior do que as outras nações, alguém que fez pior do que todos os reis, alguém que deveria dar exemplo para nações pagãs, mas fazer pior do que reis pagãos. Mas depois ele se arrependeu. Ele se arrependeu. A Bíblia fala de Davi. Davi fez o que ele fez, mas depois Davi se arrependeu. E quando ele se arrependeu, Deus apagou o pecado dele. Deus apagou o pecado dele.
Deus apagou o pecado dele. Por isso que a Bíblia fala que aquele que confessa alcança misericórdia. Porque quando você confessa o pecado, ele é apagado. Deus não se lembra do mal que você fez. Deus falando bem de Davi quando ele faria mal. Porque Deus via que ele ia se arrepender. Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração. O mal que Davi fez contra Urias, o adultério contra Betseba, Deus não sabia. Ele sabia! Mas ele sabia que mais seria as qualidades de Davi. Ele sabia que haveria um arrependimento. E quando há arrependimento em nosso coração, isso nos ensina a plateia que está de olho em nós, porque elas vão ver a nossa queda, vão ver o nosso erro, mas também vão ver que Deus nos levantou, porque houve arrependimento da nossa parte. Então vamos guardar essa palavra. Vamos orar para o nosso país. Vamos orar para a esquerda. A esquerda é ser humano. Ah, mas o que alguns líderes faz, nem bicho não faz. Mas são ser humano. Vai lá então e lê a história de Manassés. Você sabe que é passar os filhos pelo fogo? Passar os próprios filhos, fazer sacrifício com os próprios filhos? Talvez seja por isso que a esquerda está há tanto tempo no poder, esperando a nossa oração, esperando que nós ponhamos o joelhinho cinzento no chão, em nosso quarto de guerra, em nosso troquinho de oração, e interceda para a esquerda, interceda por todos os níveis de pessoas que estão presas no pecado, interceda para eles, interceda para aqueles que apoiam aborto, interceda para aqueles que apoiam ideologia de gênero, interceda para o lesbianismo, o homossexualismo, interceda! Interceda! Porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos homens. O que é cegou? Cegou para eles não raciocinar de uma forma clara com seus pensamentos humanos. Então é necessário que oramos. É isso que Paulo está falando, para que nós possamos orar, para que os olhos deles possam se abrir, e para que eles possam então raciocinar claramente, para que eles possam fazer uma escolha certa. O Deus desse século, né, cegou o entendimento. Para que as pessoas não raciocinam, para que as pessoas possam ter liberdade de escolher. Então nós temos que orar, em vez de ficar falando mal, em vez de tacar a pedra. Foi isso que a Bíblia fala. Para nós vencer criticando, para nós vencer mostrando o erro dos outros, para nós vencer mostrando o erro. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz. O que a Bíblia fala disso? E tem mais. Quando a Bíblia fala assim que todo pecado contra Jesus será perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, não é para aqueles que são ignorantes, que não conhecem a fé. É para aqueles que processam a fé cristã. Professam. São para aqueles que são cristãos. São para aqueles que conhecem a palavra e blasfemam. Em vez de orar, fica criticando. Em vez de orar, fica desejando que as pessoas morram.
O mal sempre vai existir. Quem quer conviver com o céu vai conviver também com o inferno. As portas do inferno, elas sempre vão estar ali do teu lado, tentando te tragar. Mas as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Porque as portas do inferno, tem muitos cristãos que ele acha que as portas do inferno, o diabo, ai, segura aqui, me ajuda aqui que o diabo tá quase entrando. Eu não aguento mais, ai, a fúria do diabo contra a minha vida, o diabo quer me matar. Não, querido, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja anda na verdade, porque a igreja confessa a verdade, porque a igreja fala da verdade, então a igreja vai para cima. A Bíblia fala assim, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado à força. Como? Aqueles que são escolhidos, mas que tá na garra do diabo, que bebe cachaça, que se prostitui, que apoia aborto, que apoia ideologia de gênero. Então eles são tomados à força, através de oração, através de jejum, através de pregar a palavra. Então o Espírito Santo vai convencendo, e eles são tomados. Então o nome deles é apagado da lista negra do inferno e é escrito no livro da vida. Agora não. Pessoas criticando a esquerda. Ah, porque os pastores que estão lá dentro batendo de frente com a esquerda, trazendo mau exemplo, falando mal. Orar ninguém quer. A Bíblia fala, orai por aqueles que vos perseguem. Orai por aqueles que vos perseguem. Guarda essa palavra. Acho que o mercado já abriu. Deus abençoe. Medita mais nessa palavra. Cuidar até nela.